O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, está entre as organizações sociais que mais representam a luta por igualdade no Brasil. E o MST simboliza a luta por reforma agrária no país, que se formou historicamente à base do latifúndio. Em quase 40 anos de existência, o MST atua no centro da desigualdade social e econômica do Brasil. E é justamente por isso que o MST é alvo dos setores mais reacionários da sociedade brasileira, que a todo momento buscam lhe imputar máculas das mais diversas. Agora, no terceiro governo Lula, quais são as expectativas do movimento? Como será a sua atuação na cobrança pela reforma agrária, ainda mais diante do espectro do fascismo brasileiro rondando a política nacional? Sobre esses e outros assuntos, eu converso com Débora Nunes, coordenadora nacional do MST, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas. Mas antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e o compartilhamento dessa conversa. Também peço sua inscrição no canal, caso ainda não esteja inscrito. E peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão Valeu. E desde já, meu muito obrigado. Bom, Débora, primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui no canal. É um espaço que eu comecei já há algum tempo, mas era mais só eu opinando, e aí de um mês e meio para cá, mais ou menos, eu comecei a tentar fazer uma entrevista por semana, enfim. E aí agradeço, eu sei que a sua agenda é cheia para as tarefas que você tem, né, como responsabilidade. E aí eu já vou emendar já a primeira pergunta, se você quiser apresentar um pouco, colocar alguma coisa, e já emenda a resposta, né? O Brasil sempre se constituiu na base do latifúndio, o que coloca o tema da reforma agrária no centro das questões nacionais para a promoção da igualdade social, principalmente no campo, né? Eu queria saber de você qual é a expectativa do MST agora para esse terceiro governo Lula, que vem depois do Temer e do Bolsonaro, enfim, como é que você está? Qual a expectativa do movimento, enfim, para esse período que se inicia agora, né, com 60 dias? Tá bem, Cadu. Dizer da satisfação de poder estar aqui no seu canal, da satisfação também de poder estar aí, né, compartilhando com quem nos assiste e dizer que entendemos que é um canal também importante de diálogo com a sociedade, tá? Bom, bem, como você bem disse, de fato, assim, passado 523 anos, né, da invasão portuguesa ao Brasil, o tema da reforma agrária, a luta pela terra, ele é atualíssimo, né? Porque apesar de 523 anos de história do Brasil, a terra, ela não só ela foi um fio condutor da nossa história, da nossa formação política, econômica, social, né? Mas ela também é uma marca, né, de grandes enfrentamentos e lutas de resistência, sobretudo contra esse processo de concentração. E nós chegamos, né, no Brasil após 523 anos e a terra continua tão concentrada quanto era no Brasil colônia. E isso faz com que a pauta da reforma agrária seja atual, e não seja atual simplesmente do ponto de vista do debate, mas que a pauta da reforma agrária ela continua sendo uma necessidade, inclusive porque as características, né, daquele Brasil colônia, ela perpetua até os dias atuais. Um Brasil, né, que concentra a terra, então o latifúndio, agora, lógico, nos novos moldes do agronegócio, mas é terra concentrada, é monocultura, né, commodities para exportação, né, e relações ainda muito injustas de trabalho. Não é à toa que nós vimos recentemente, né, no sul do país, trabalhadores trabalhando aí, né, no sul, que foram encontrados em situação análoga, né, precária de trabalho, análoga à escravidão, enfim. Então, Cadu, de fato, a luta pela terra, a reforma agrária é uma pauta muito atual, né? E nós, nesse 2023 aí, temos grandes expectativas com o governo Lula, porque, de fato, nós sabemos o que significou aí os últimos anos em relação à reforma agrária. Desde o golpe da presidenta Dilma, né, passando por Temer e Bolsonaro, houve permanentemente um processo de destruição
não só dos órgãos, né, relacionados, responsáveis por realizar a reforma agrária, mas houve uma destruição de políticas públicas estruturantes para a reforma agrária. Então, a nossa expectativa com o governo Lula é uma expectativa de reconstrução, inclusive porque nós, enquanto movimento, mas o conjunto da sociedade se envolveu nessa missão, né? Não foi assim. Nós temos dito que os últimos anos foram anos de resistência ativa. Nós não conseguimos avançar em muitas coisas, mas nós resistimos e a ponto, né, de termos agora no final do ano, né, devolvido o Brasil, né, para que a gente pudesse de fato ter um chefe de Estado, pudesse ter um governo que tem grandes desafios, mas um governo que efetivamente está preocupado e está atento às pautas prioritárias do povo brasileiro. Então, em relação muito com o campo, a nossa expectativa com o governo Lula é que ele possa avançar na reforma agrária, possa fortalecer e reestruturar o INCRA, possa sentar as famílias acampadas, famílias que já estão acampadas há muitos anos, e possa garantir políticas públicas, né, estruturais à reforma agrária que contribua para enfrentamento a diversos problemas que a sociedade brasileira vivencia. Penso, Cadu, que esse é um tema que nós precisamos aprofundar muito com a sociedade, com você que está nos escutando. Realizar a reforma agrária não é apenas resolver o problema dos sem terra. Realizar a reforma agrária é a possibilidade de enfrentar e resolver problemas que atingem a toda a sociedade. Você falou aí a quantidade de famílias assentadas. Quantas temos acampadas, né? Quantas nós temos acampadas hoje no Brasil, à espera da questão da regularização do lote, enfim, à espera de um lote Olha pela só, reforma Cadu, agrária? o MST hoje tem mais de 70 mil famílias, né? Tinha, né, na verdade, até o final do ano passado, mais de 70 mil famílias acampadas, mas a gente também tem muita clareza, isso do MST, mas existem muito mais famílias, não só acampadas, né, em diversas organizações, como existem muitas famílias sem terra, né? Acho que em torno aí de 2018, o IBGE já apontava que havia mais de 4 milhões de famílias, né, sem terra, os despossuídos da terra, famílias que demandariam a terra como forma de vida, como trabalho e que não têm a Entendi, terra, né? Então, entendi. nós temos uma demanda grande aí, né? E esperamos que o governo Lula possa ir buscando formas de resolver, né? Desde de buscar pegar o pagamento de grandes dívidas, né, de empresas, né, com terra, seja através em terras públicas, enfim, é possível resolver esse problema e, como eu disse, resolvendo outros problemas estruturais que a gente vivencia aqui, né, em Alagoas, na nossa capital, mas Sim. em todo o Brasil. Você citou a questão do governo federal, a questão do INCRA, enfim. A gente teve aí, né, a indicação, a nomeação para o INCRA de César Aldrigue, que é servidor de carreira do órgão, e a do Paulo Teixeira para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na avaliação sua, do MST, enfim, qual é a avaliação sobre esses nomes? Se são bons nomes, acha que esses nomes conseguem dialogar e tocar a pauta da reforma agrária? E a gente tem também a questão da representação nos estados, né? Você acha que é preciso trocar todos os nomes dos estados, alguns nomes podem continuar? Até porque a gente sabe que a estrutura do federal é muito grande, muito larga, a gente tem toda a complexidade da formação de base, de apoio no Congresso, isso tudo interfere nas nomeações, essencialmente na questão dos segundos e terceiros escalões, né, do governo federal. Olha, primeiro dizer que nós entendemos que o governo tem autonomia, né, de fazer as suas indicações, né? Mas o movimento busca sempre nesse diálogo, nessa construção, apontar ou sugerir, né, muito mais numa perspectiva de perfis, né, do que mesmo nomes, né? Nós entendemos que está aí, né, o nosso ministro, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, após um processo de reconstrução, né, recriação do MDA, no governo Bolsonaro o MDA foi extinto, então, de recriação do Ministério. Penso que o ministro aqui precisa afirmar, né, cotidianamente e com as ações, com aquilo que vai ser construído, né, que ele está no lugar certo, né? Então, temos grandes expectativas com isso, né, porque, de fato, é uma pasta que tem uma demanda, que tem uma necessidade grande e uma importância também grande no desfecho aí, né, como eu disse, de problemas estruturais, a exemplo da fome, né?
a fome passa necessariamente pela reforma agrária, pela agricultura familiar. Sem sombra de dúvida, transferência de renda é importante, porque quem tem fome tem pressa, não dá para tu esperar, né? Vai produzir, vai plantar para comer. Não, tem que ser, mas nós precisamos pensar políticas estruturais e permanentes, né? Em relação ao enfrentamento à fome. O César Rodrigues, né, indicado aí para a presidência do INCRA, né, de fato é um funcionário de carreira que tem aí ao longo da história, né, tem tido um papel importante dentro do INCRA, tem feito uma contribuição importante. Nós também estamos na expectativa que possa cumprir bem esse papel, né, visto que o órgão, de fato, é um órgão que não só é um órgão difícil do ponto de vista de tratar uma temática, né, que é extremamente visada, extremamente criticada e questionada, sobretudo, né, pelos setores patronais, né, pelo agronegócio, mas também porque o INCRA uma estrutura, é um órgão que foi destruído, né? Foi destruído no último período, nos últimos 6 anos, sobretudo, os 2 anos de governo Temer, os 4 Bolsonaro, o INCRA foi desestruturado para cumprir única e exclusivamente o papel de titulação de terras, né? Titular assentamentos sem garantir, inclusive, as condições mínimas estruturais de água, né? Água para consumo, de energia de qualidade, de estrada, de escolas, enfim, de políticas que de fato garantam que as pessoas possam permanecer no campo. Inclusive, isso foi bandeira de campanha do Bolsonaro, né? Titulei não sei quantas terras, titulei. Isso, né? Porque era a única política, né? E um processo de titulação muito mais para poder contribuir para o processo de reprivatização dos assentamentos, né? É uma forma de querer recolocar terras baratas no mercado aí a serviço do agronegócio. Então, enfim, mas estamos aí animados, esperando, né, que tanto o nosso ministro quanto o presidente do INCRA possa efetivamente assumir aí os grandes desafios, né, que estão colocados para a reforma agrária, para a agricultura familiar e avançar. E estamos numa expectativa grande em relação à nomeação das superintendências nos estados, né? Dizer, Cadu, assim, olha, a nossa expectativa era que, de fato, as superintendências sejam todas elas trocadas, né? Sim, ó, seja no governo Temer, seja no governo Bolsonaro, iniciou o governo, todas as pessoas que ocupavam cargo de chefia foram exonerados. Porque, na verdade, e principalmente quem estava no governo, que cumpriu à risca, né, toda essa política bolsonarista da morte, porque é uma política da morte, a desestruturação do INCRA, né, o enfrentamento, a deslegitimação da reforma agrária, o processo de criminalização, tudo isso foi executado por quem estava, né? E por mais que mude o governo, não dá para acreditar que as pessoas elas mudam assim. Então, nós acreditamos, esperamos que os superintendentes, né, que estão ainda, né, mesmo passados aí mais de 2 meses, possam, né, ser substituídos, que possam assumir, né, companheiros e companheiras, gestores públicos, né, sejam funcionários de carreiras ou não, mas que efetivamente compreendam o papel. Não é quem deve assumir não é quem gosta ou não gosta do MST, mas é quem, de fato, tem um compromisso, é quem tem a compreensão do papel da reforma agrária e o papel que o órgão deve cumprir, né, nessa pauta e nessa necessidade da realização da reforma agrária, desde o assentamento das famílias acampadas, mas também a todo o processo de estruturação, né, dos assentamentos, da viabilização de infraestruturas sociais e produtivas, né? Enfim, as condições gerais para que, de fato, quem está no campo possa permanecer cumprindo, né, um papel que é essencial para a sociedade. Eu costumo dizer que o papel dos camponeses e camponesas sem terras, pequenos agricultores, principal é o papel de produzir o alimento saudável para poder chegar na mesa de quem está na cidade, chegar na mesa de quem está no campo, né? Contribuir aí no enfrentamento à fome. Mas, para isso, é necessário que existam políticas públicas, né? Que tanto possam manter essas pessoas, né, no campo, mas mantê-las em condições, né, necessárias para que elas cumpram esse papel. Inclusive, com relação a essa questão da produção de alimentos, a gente teve também a desestruturação do PAA, do PNAE, né? E agora o governo federal, o governo Lula retomou o CONSER,
né, que é o Conselho de Alimentação, de Segurança Alimentar. Como é que você vê essa iniciativa, enfim, e que estragos teve com relação a essa questão do Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimento PNAE, enfim, como é que você viu esse período, enfim? Sim, Cadu. Então, olha, essa temática, né, quando eu digo assim, olha, que nós precisamos dialogar com a sociedade, né, afinando essa compreensão que a reforma agrária pode ajudar a resolver problemas mais amplos, inclusive de quem vive na sociedade, um deles é o tema da fome, né? E para que a gente possa enfrentar a fome, é necessário, primeiro, ter produção de alimentos, mas só vai ter produção de alimentos, e não é qualquer alimento. É importante ressaltar, é a produção de alimentos saudáveis, alimentos, né, produzidos aí de forma agroecológica, que possam, inclusive, contribuir na saúde das pessoas e que não envenenem, não matem as pessoas, né? Mas para isso é necessário ter políticas públicas. O governo Bolsonaro tinha tanta clareza do que ele estava fazendo, e como desde a campanha, né, ele dizia que ia acabar com os vermelhinhos, né, e que tinha. E foi um governo que tinha um lado muito claro, né? Ele nunca ficou em cima do muro. Ele disse, ele avisou para que vinha e ele fez tal qual ele disse, anunciou em campanha, isso, né? Então, assim, em relação às políticas públicas, o governo Bolsonaro destruiu, né, programas essenciais, né? Ele desestruturou também a Conab que é responsável aí pelo abastecimento, por políticas, né, como exemplo o PAA. Ele acabou, né, porque o PAA é um programa, o PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab. É um programa que cumpre duas funções muito importantes. Ao comprar, né, da agricultura familiar, da reforma agrária, os alimentos produzidos nesses territórios, ele está possibilitando a comercialização desses produtos, né, a garantia de uma renda mínima para as famílias, e esses produtos comprados, adquiridos pelo governo, pelo programa, eles são destinados, né, seja para entidades, para comunidades carentes. Então, assim, ele cumpre duas funções estruturais, superestruturais. Ele fortalece a produção do alimento saudável, mas ele também faz com que esse alimento chegue a quem está precisando, né? O governo desestruturou, destruiu esse programa. Era ínfimo o recurso que o governo manteve para o PAA. Mas não só isso, né? O governo, na verdade, ele definiu e construiu toda uma política contrária à agricultura familiar. A exemplo, no período da pandemia, quando do auxílio emergencial, o governo havia proposição, né, por parte dos parlamentares da esquerda, que os agricultores familiares, uma vez que o crédito foi destruído, não se havia mais a possibilidade de acesso ao crédito, programas como o PAA também não, que fomentam a produção, ele pudesse acessar o auxílio emergencial. E ele foi vetado. Nós, agricultores familiares, fomos vetados do auxílio emergencial. E aí, novamente, né, os parlamentares disseram assim, então vamos aí propor um PL, um projeto de lei que foi denominado Assis de Carvalho, né, que consistia justamente no auxílio, né, um auxílio para o fomento e o fortalecimento da produção de alimentos. E por duas vezes o governo Bolsonaro vetou esse projeto de lei, né? O veto no final, né, das contas, então quase 2 anos, uma briga, né, no Congresso, para aprovação dessa lei. Ela foi, né, por final, foi vetada pelo governo, o Congresso derrubou, mas não foi normatizada, né, para que ela pudesse ser realizada. Então, assim, outro programa estrutural e muito importante para a agricultura familiar e reforma agrária é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? E para você ter ideia, hoje, agora recentemente com o governo Bolsonaro, o valor por aluno da merenda tá reduzido a 30 centavos. Então, veja só, né? E contradições, e essas sim, são alguns dos exemplos, Cadu, mas há contradições profundas. Por exemplo, no Brasil, quem produz comida paga imposto, né? Paga encargos sociais. No entanto, quem comercializa agrotóxicos, venenos, é isentado. O agronegócio ele não paga encargo por exportação. E aí eu penso que a pandemia foi muito simbólica para a gente poder enxergar isso, para a sociedade enxergar isso,
né? Essa contradição profunda, porque como é que o Brasil, né, se vangloria em dizer para o mundo, né, que é um dos maiores produtores agrícolas, e é importante a gente dizer, o Brasil é um dos maiores produtores, né, sobretudo de commodities, de ração para ir para a Europa, mas não de comida. Mas ainda assim, né, um país que tem, né, tem uma das maiores produções agrícolas do mundo, um país que tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Né? Como é que o agronegócio é pop, é teste e é tudo, e o nosso povo está passando fome? É uma contradição absurda. Né? E nós não podemos achar que isso é normal, naturalizar isso. Inclusive, sobre isso, durante a campanha do primeiro turno, o Lula citou o MST, enfim, e ele falou lá, ele citou o fato do MST ser o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Né? Isso gerou uma rendezvous no Google. Na Jovem Pan teve a âncora lá que duvidou até o momento do programa ao vivo, aí que foi até a garota propaganda do Bolsonaro na televisão, falou, é verdade, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da produção do MST, esse caso do trabalho análogo ao escravo de vinícolas no Rio Grande do Sul também surgiu de novo, aí veio nas redes a produção de suco de uva, de vinhos, enfim, do MST. Ou seja, a cada caso desse que envolve a questão agrária da produção de comida, né, de alimento propriamente dito, que é o que chega na mesa da gente, vem a produção do MST e pega muita gente de surpresa, né, porque a grande imprensa, a mídia tradicional, hegemônica, comercial, enfim, ela só trata o movimento a partir de um discurso negativo da luta do movimento pela questão agrária, que é um tema que daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da produção do MST, né? Tem essa questão do arroz, aí tem a questão da uva, do suco de uva, vinho, enfim. Como é que tem se dado essa questão da produção dos assentamentos do MST? Vai ter uma feira nacional agora em São Paulo, né? Nos próximos dias também, se quiser falar um pouco. Sim. Bom, Cadu, assim, nós temos esse debate da produção, né? É um debate permanente, inclusive é a função, né? Prioritária, lógico. A reforma agrária ela tem outras funções, né? A função social de garantir o trabalho através da renda, de garantir que as pessoas, a partir do campo, a partir de estar no campo, né, tenham condições dignas de vida, né? Não é só a terra. É necessário que as pessoas tenham acesso a outras políticas de educação, de lazer, de cultura, né? Mas a tarefa principal é a produção de alimento e a produção de alimentos saudáveis. No entanto, e nós temos feito isso, né? Aí, claro, com muitas vezes com produções, né, que assim, com certos alimentos, né, que têm uma maior visibilidade, inclusive porque confrontam, né, as contradições aí que o agronegócio gera, seja o arroz, então é possível produzir arroz de forma orgânica, agroecológica, saudável, né? Mesmo sem muitas vezes sem ter o aporte e ter acesso a políticas públicas por parte do Estado, a exemplo do suco, mas nós temos uma produção diversificada, né, em todo o território brasileiro. Em alguns lugares, né, muito ainda insuficiente do ponto de vista, inclusive, de terras disponíveis que nós temos, mas isso está muito ligado também às condições mesmo de acesso a políticas públicas. O MST, Cadu, desde a sua origem, né? Nós estamos caminhando aí para os 40 anos. O ano que vem o MST celebrará 40 anos e já vai projetar os próximos 40 anos. Mas o MST, desde a sua origem, né, tem três objetivos. Né? O objetivo da luta pela terra, então é a democratização, o acesso à terra, e a luta pela reforma agrária e a luta por profundas transformações na sociedade. Quando a gente diz que nós temos como objetivo a luta pela terra e a luta pela reforma agrária, é importante, inclusive, compreender que elas têm diferenças, né? A luta pela terra é o acesso à terra, é democratizar a terra, é fazer com que essa terra concentrada possa ser partilhada com muitos. Mas a luta pela reforma agrária é justamente pensar o modelo agrícola do nosso país, o modo de produção, né? Pensar o que nós vamos produzir, o jeito que nós vamos produzir. Então, é pensar modelo tecnológico, modelo produtivo, né? Mas para isso é importante e é necessário ter políticas públicas. Mas, em regra geral, né, com todos os limites e falta de acesso, nós temos famílias assentadas, né, há 10, 12 anos que não acessaram os créditos devidos, né?
E a gente sabe que isso é essencial, mas assim, há uma produção. Se a gente pegar aqui no nosso estado, a nossa produção é uma produção muito mais, né, de culturas, tanto de ciclo curto, então a macaxeira, né, a batata doce, o inhame, a fruticultura também, então a banana, a laranja, né, as hortaliças, mas assim, é ainda numa escala que nós podemos avançar. E que para isso é preciso ter fomento à produção, né? E a gente entende que não é qualquer produção, não é uma produção com um crédito bancarizado que estimula o uso de agrotóxico, o uso de veneno, mas nós defendemos que precisa ser um crédito que fortaleça a política de agroecologia, que seja de fato alimentos saudáveis, uma produção que estabeleça, né, outras e novas relações com o meio ambiente, né, é condição, né, e o camponês sabe disso, né, preservar o meio ambiente, né, reflorestar, não queimar, é uma condição, não usar veneno, porque contamina o solo, vai para o lençol freático, isso volta para a gente. Então, uma produção saudável, ela precisa estabelecer outras relações com o meio ambiente, né, com os bens comuns aí da natureza, com a biodiversidade, mas assim, precisa muito de políticas públicas, né? Muito mesmo, assim, acho que esse talvez seja um dos principais desafios que nós temos aí no governo Lula, de fato, fortalecer os assentamentos, com crédito, com agroindústrias, né? Nós não podemos ficar só com a macaxeira para levar para vender in natura, mas a gente precisa pensar outros mecanismos, fugir da mão do atravessador, né? Então pensar outras possibilidades, fazer da própria questão do plantio de árvores. O MST está no desafio aí de em 10 anos plantar 100 milhões de árvores, né? Então, fazer também do plantio de árvores uma cadeia produtiva, né, que tanto dialogue com a questão ambiental, mas que também gere renda para as famílias. Então, assim, nós temos feito, e a demonstração disso tem sido, eu acho que o principal, não só né, na autossustentação das famílias, então as famílias poderem comer, né, mesmo nesse quadro de fome, a gente sabe que no campo existe também insegurança alimentar, né, mas as condições ainda são muito melhores do que quem está na cidade. Né? Então, ter comida para as famílias comerem, nós ter comida, né, ter o alimento para as ações de solidariedade, e a pandemia, né, ela mostrou isso, o MST, assim, doou, né, centenas de toneladas de alimentos, partilhando, justamente quando né, o governo achava que nós iríamos ser destruídos, né, o MST se reinventa, né, e se naquele momento não era o momento das grandes ocupações, porque havia, inclusive, um medo generalizado né, pelo armamento né, que a sociedade passava, mas por todo o estímulo à violência por parte do governo, mas nós nos reinventamos e fomos para o isolamento produtivo. Então, fomos né, organizar ainda mais a produção, mesmo sem crédito, né, mas organizar a produção, avançar na produção, e fizemos grandes e belas ações de solidariedade, levando para a cidade né, a partilha da luta pela terra, mas também é visível essa produção né, nos diversos espaços que nós ocupamos. Sejam as feiras municipais, que tem gente lá do MST vendendo, sejam as feiras estaduais, né? O MST aí, inclusive Alagoas, é pioneiro nas feiras da reforma agrária. Nós já estamos, mesmo com 2 anos de pandemia, o ano passado realizamos a 21ª edição da Feira da Reforma Agrária, então são 23 anos de realização de feiras, né? E esse ano retomando aí com a edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, que é justamente um espaço da gente. Eu costumo dizer que as feiras é um espaço de prestação de contas, né, com a sociedade. E é essencial porque muitas vezes aquela pessoa, né, que não compreende por que é que muitas vezes tem uma ocupação de um prédio público, por que é que tem um fechamento de BR, por que é que tem uma marcha, né, não compreende que aquela feira ter produto saudável ali, com um preço acessível, com qualidade, ela é resultado de um processo anterior de organização e de luta. Né? Porque, lamentavelmente, ainda no nosso país, a nossa Constituição não é cumprida. Né? Porque se o Estado brasileiro cumprisse a Constituição e destinasse aí as terras que não cumprem a função social para fins de reforma agrária, não precisaria ter ocupação de terra. Né? Mas essa é uma forma da gente pressionar e convocar a sociedade a se somar a essa luta. As feiras da reforma agrária, elas, inclusive, externizam a hipocrisia de boa parte da classe média brasileira, e aqui, no caso, a nossa maceiense, que vive a compartilhar
besteira reacionária em relação ao MST, mas quando tem a feirinha vai lá comprar uma caixeirazinha, né? Vai lá comprar a Verdade, bananinha mais verdade. baratinha orgânica, sabe que ali não tem veneno, né? Tá sempre ali, Isso aí mesmo. sai e no WhatsApp fica compartilhando besteira, enfim. E na pandemia, o exemplo que o MST deu, não só na pandemia, teve aquela questão das enchentes da Bahia em 2021, sempre quando tem Sim, grandes tragédias, enfim, o MST está sempre presente lá para um gesto de solidariedade, né, de doar a sua produção, de mostrar que é possível, né, você ter produção da agricultura familiar, não precisa ser grandes empresas produzindo alimento ou produtos vegetais, né, porque soja não é comida, enfim. Então a gente tem, o MST ele tem dado esse exemplo. Ao mesmo tempo, e aí entrar, você falou da questão das terras improdutivas, a gente teve agora, esses dias, final de fevereiro, começo de março, essas ocupações lá na Bahia, a imprensa nacional, comercial, enfim, já na véspera da gente bater esse papo, já no dia 2 de março, o Jornal Nacional já fez um escarcel, aí já mostrou contradição ao que o Lula disse na entrevista do Jornal Nacional que eu já citei aqui, né, que o MST estava mais preocupado em produzir e tal, a ocupação, não sei o quê, etc. Enfim, eu queria saber de você como é que o MST está pensando nessa questão das políticas de ocupação. Inclusive, o Estadão divulgou um quadro que aí eu queria confirmar com você esses números, eu vou botar aqui na tela, que mostra que houve uma redução significativa de ocupações do governo, desde o governo do fim do governo Dilma, né, a partir do Temer, Bolsonaro, houve essa redução. E aí eu queria saber de você como é que vai se dar essa questão das ocupações agora, como é que o MST está pensando, enfim. E se esses números aí que estão agora na tela, que o Estadão aponta, estão corretos, né? E por que houve essa redução, enfim, estando corretos, né? tá, tá, Cadu. Não, primeiro dizer que assim, olha, apesar, sem sombra de dúvida, teve uma redução, mas o MST continuou fazendo as ocupações de terra. Mas havia todo um ambiente, né? Um ambiente não só hostil por parte do governo, mas um ambiente de estímulo e deliberação, né? De matança generalizada daqueles que se organizam no campo. O Bolsonaro se elegeu em 2012 dizendo que iria acabar com o MST, com os vermelhinhos e mais, iria armar os fazendeiros. E assim ele fez. Então, naturalmente, ainda que exista e continuou existindo os sem terra na sociedade, né, com demanda e com necessidade de lutar pela terra, mas havia também um clima, né, construído aí pelo governo de medo. E nós não podíamos ser inconsequentes e irresponsáveis, né? Porque imagina se o governo, né, de forma escancarada, matou ou contribuiu para a morte de 700 mil brasileiros e brasileiras, né? A partir da pandemia, então, os sem terra não seriam nada, não seriam os sujeitos mortos, mártires que iriam sensibilizar, seja a sociedade ou seja o governo, para a mudança de postura. Né? E aí, quando veio a pandemia, principalmente, na verdade, nós redirecionamos a nossa força, né, para uma outra situação que era necessária no momento, que era, primeiro, resistir, e penso que nós fizemos isso, né, de forma muito, muito correta, porque nós poderíamos, inclusive, estar aqui dizendo que, analisando a reeleição do Bolsonaro, então, a resistência ela foi canalizada para outro meio, tanto a resistência no que se referiu ao golpe, à prisão do Lula, né? Mas também, quando veio a pandemia, a nossa resistência foi canalizada a nos mantermos vivos, né? Tanto que, se a gente for pegar aí, com todas as contradições, problemas, destruição de políticas, falta de crédito no campo foi onde menos se morreu com a pandemia. E nós, né, entendendo aí que era necessário o isolamento, não podíamos nos lançar, né? Seja as novas ocupações ou as grandes mobilizações de forma inconsequente, nós fomos organizar a produção. Fomos para o isolamento produtivo. Então, fomos organizar a produção, resistir nos acampamentos, né? A resistir ao despejo, porque também o governo, sobretudo no início, depois teve uma interferência do STF, mas o governo estava despejando, né? Os governos estavam despejando famílias durante a pandemia. Então, nós fomos para isso e construir as condições, inclusive, para derrotar o Bolsonaro, né?
Então, penso que o momento conjuntural, acho que isso cabe a uma organização política que tem responsabilidade, né? Seja com a sua base, seja com o conjunto da sociedade, ela precisa analisar o momento, né? Onde é que a gente pode avançar, onde é que a gente precisa mudar o foco para que a gente possa, sobretudo, nos mantermos vivos em condições de fazer as lutas necessárias. Mas ocupações aconteceram, né? Mais menos, sem sombra de dúvida, né? E esse debate, né, que foi retomado agora, primeiro compreender assim, olha, o MST nunca disse que ia deixar de fazer a ocupação de terra. Ela pode oscilar, tem momentos que é mais, tem momentos que é menos, né? Mas inclusive é o que nos trouxe até aqui. E como eu disse aqui anteriormente, se o Estado brasileiro cumprisse com o que diz a nossa Constituição em relação à reforma agrária, não precisaria ter ocupação de terra. E esse é outro debate que nós precisamos fazer com a sociedade. Porque, ó, a nossa Constituição ela diz o seguinte, né? A terra que não cumpre, a propriedade que não cumpre a função social, ela deve ser destinada para fins de reforma agrária. E ela coloca que o cumprimento da função social ele está relacionado a três aspectos, né? A três condicionantes que precisam, inclusive, ser respondidas concomitantemente, simultaneamente. Não é uma ou outra. Primeiro é isso, né? Ela produzir adequadamente, né? Então, ser algo que de fato produza, mas também cumprir com a legislação ambiental, né? Então, está aí atrelado aos cuidados, o que eu produzo nela, o que eu faço com ela, precisa atender à legislação ambiental e também à legislação trabalhista, né? Só que a propriedade privada é algo tão consagrado, né, no direito, na sociedade, que esses parâmetros eles não são observados, né? Assim, se a gente pega, eu costumo dizer, não precisa ser um perito agrário para você andar nas estradas de Alagoas e ver áreas cobertas de cana em áreas que já estão acima dos 45 graus. A gente tem aqui, ó, 90 graus, né? Se a gente aqui colocar metade, aqui são 45 graus. A gente vê áreas que estão muito acima de 45 graus, que deveriam ser destinadas para a área de APP, que é preservação permanente, cobertas de cana. Tem crime ambiental a olho nu, né? Quantas batidas, né, da Delegacia Regional do Trabalho, colocando trabalhadores e trabalhadoras em situação análoga à escravidão. E, no entanto, nós nunca vimos efetivamente intervenções do Estado para dizer, olha, não está cumprindo a função social e vai para fins de reforma agrária. Seria uma ação imediata. O que é que acontece? Os TACs da vida, né, os termos de ajuste e conduta, né? Que é isso, então vai sempre se empurrando com a barriga. Então, essa questão, nós vamos continuar ocupando, né? Se a gente for pegar, né, o debate, inclusive, trazido ontem, né? Olha, eucalipto não é árvore. Inclusive, é para ser transformado em celulose. Se for pegar do ponto de vista, né, do que o monocultivo do eucalipto causa à natureza, né, a quantidade de água que consome, né, a destruição da biodiversidade, nos monocultivos não tem diversidade, seja de fauna, de flora, né? Então, a gente precisa discutir. Nós queremos as terras para produzir comida, porque não podemos aceitar que um país com dimensões continentais, como é o Brasil, que produz, né, que diz que é isso, né, que é o agro, que é o pop, que é o teste, que é o tudo, o povo continue passando fome. Além de tudo isso, há ali um acordo, né, que havia sido feito, né, lá atrás, e esse acordo não foi cumprido, né? E no momento que se avaliou, né, o Estado da Bahia avaliou ser oportuno, né, se está cobrando o cumprimento desse acordo, né? Mas Como foi que assim, você, Cadu, oi. como foi que você avaliou a fala do ministro Paulo Teixeira? A Suzano foi procurá-lo, né, para se queixar, e, enfim. Como é que você avalia a fala dele? Ele basicamente ele falou que vai receber o reclame da empresa e vai procurar o MST para dialogar, enfim. Como é que você recebeu essa. Não, sem sombra de dúvida, eu penso que o diálogo, inclusive com todos os envolvidos, é importante, né? Porque, inclusive, se trata de um acordo, é importante que isso seja colocado à mesa, mas, sobretudo, não pode ser um acordo, né? Ou não pode ser uma mesa para resolver o problema e a situação de um lado, né? Eu costumo dizer que, assim, olha, aqui em Alagoas, inclusive, nós temos, por exemplo, a experiência do Centro de Gerenciamento de Crises da Polícia Militar. Não há assim, uma experiência importante que ganhou prêmios internacionais, né?
da forma de lidar, sobretudo com os sem terra, com os movimentos sociais, um instrumento importantíssimo, inclusive que avalia o que precisa ser fortalecido. Penso que o governador Paulo Dantas precisa fortalecer esse instrumento, né? Mas, tipo, o centro, isso é o que a gente dialogava, né? É uma ferramenta nesse processo do conflito, de mediação do conflito, mas o conflito ele não pode ser resolvido pela mediação quando você resolve apenas a questão de um lado, né? Sim. Vamos lá, vamos ter o despejo, então o centro vai lá, que é importante, porque né, não é o BOP que chega, né, então vai lá, media. Mas, tipo, além do centro de gerenciamento, o INCRA, o órgão do Estado responsável pela questão da terra, precisa estar, porque a resolução não pode ser o despejo humanizado. Porque você resolve o problema do dono da terra, você não resolve o problema das famílias, que muitas vezes vão ter que voltar ou para a margem das BRs, né, ou para uma grota, ou para uma favela, em condições né, subhumanas de existência. Então, e assim penso também que é em relação ao ministro. Né? Acho que é importante se sentar, nós não estamos fechados ao diálogo, mas é essencial né, que a mesa seja no sentido de buscar saídas e a resolução da questão. E a questão central para mim é que existem famílias sem terra que vislumbram, que compreendem que a terra é a possibilidade de trabalho, de moradia, de produção né, e de melhores condições de vida. E isso serve para lá, para a Bahia, Cadu, mas serve para outros espaços Sim. também. Uma temática que eu, assim, olha, me chama muito a atenção e eu acho que a gente precisa. Vou dar um exemplo de Maceió, né? Tem assim, me chamado muito a atenção e eu fui estudar para que a gente não saia dizendo números, né? Sem o mínimo de informação que tenha né, um olhar mais científico, mais técnico. Mas assim, olha, Maceió, né? Todo mundo conhece Maceió. O que é Maceió do ponto de vista do amontoado de gente, né? O que é Maceió do ponto de vista das condições né, de habitabilidade, sobretudo nas grotas, nas favelas, né? Nas vielas que a gente conhece aí. Então, todo mundo sabe aquilo. No entanto, o território de Maceió, do município de Maceió, a capital alagoana, né, e um dos destinos mais procurados aí, né, do turismo, ele tem mais de 50% do seu território considerado zona rural. 51. E Eu já, esse território, isso, né? E uma eu já evolução que escrevi aí eu sobre fui lá. isso. Eu já escrevi sobre isso. Ótimo. Então, assim, olha, 51% do território maceiense é zona rural, considerado zona rural, quando no restante tem um amontoado de gente. E outra, hoje, né, acho que menos de 0,22% da população está na zona rural. E aí, esse território está ocupado com o quê? Né? Grande parte é a cana. Imagina, é a cana. Você pousa no aeroporto de Maceió, você vê que a cana com pequenos né, espaços do que resta ainda de mata, de preservação, porque o trator não entra, né? São as áreas que são mais irregulares e não entra. Agora, imagine o que seria, Cadu, nós termos, de fato, uma decisão política de Estado, e quando eu digo Estado, é o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal, de criarmos um programa, um projeto, né, uma política de realizar reforma agrária no entorno de Maceió. Porque aí tu não vai estar colocando as pessoas para onde só vai quem tem negócio, né, distante das infraestruturas como água, estrada, transporte público. Imagina o que é dizer assim, olha, vamos pegar essa faixa mais próxima ao urbano, para criarmos, em vez dos conjuntos habitacionais, né, que estão sendo feitos hoje, nós vamos fazer né, assentamentos com módulos pequenos. Pode ser 1 hectare por família, mas isso precisa ser uma política, porque aí tem que vir acompanhado a casa. Né? Então, tu garante, olha, primeiro tirar as pessoas que estão nas áreas de risco. Então, Então, olha, casa, a terra, a casa, né? Nós estamos diante de um centro consumidor. Então, imagina o que as famílias produzirem hortifruti e granjeiro para poder abastecer o Ceasa, que grande parte do que entra no Ceasa vem de fora, vem de outros estados. Mas isso precisa de uma política de Estado. Precisa de uma política de Estado. Grande parte das famílias que estão ocupando né, hoje essas áreas periféricas de Maceió são pessoas que foram expulsas do campo, não vieram para a cidade por opção. Sim. Ainda que estejam ali em segunda, terceira, quarta geração. Mas isso precisa do Estado, não pode ser só a vontade das pessoas ou a vontade de um movimento social. Foi uma das grandes crises do agronegócio alagoano, né? Que é a cana-de-açúcar, né? A crise das usinas, os
Os trabalhadores Isso. vieram para Maceió, né? Já começaram a ocupar as grotas, enfim. Esse detalhe que você falou da zona rural de Maceió é interessante. Eu lembro quando eu fiz essa reportagem, eu não tinha nem concluído o curso de jornalismo ainda, mas já estava no jornal, enfim. Aí eu vi lá o mapa, aquilo me chamou muita atenção, assim. E chamava atenção o fato do porquê, por exemplo, que Maceió, e aí nem todo mundo que vai assistir esse vídeo é aqui de Alagoas, mas enfim, tem muita carroça na rua, né? A gente vê muita carroça na rua em Maceió. Muitas Cavalo, gaiolas, né? pessoas montando a cavalo. Você tá do nada, dá um A cara no cavalo. ruralidade, É, a ruralidade, os elementos da ruralidade é presente. muita por conta disso, né? Maceió, mais da metade do seu território, ela é rural, zona rural. E a produção é predominantemente cana. E de quando eu fiz, os dados de IBGE apontavam que o que tinha produção era cana e pouca produção de hortaliças, que tem um assentamento, né, na zona de Maceió. Eu não sei se é ligado ao MST, agora isso me fugiu à memória. Não, Mas na época eu lembro que tinha um assentamento, tem um enfim, assentamento pequeno, não mas é? tem. É. E a produção, que não era cana, era desse assentamento. Era aí, estatisticamente falando, era ridículo, tudo menos de 1%, né? Sim. Macaxeira e tal. E agora, eu soube hoje de manhã, estava vendo que é cana e eucalipto, né? Na zona do Pois Maceió. é. Sim, o eucalipto que não serve para nada. Para a gente já encerrar, porque nós já estamos. O tempo que a gente combinou, inclusive, até já estourou. O MST completa 39 anos agora, né? Esse ano, 40 ano que vem. Tem realizado uma série de encontros estaduais, enfim, está rediscutindo o próprio movimento, o futuro, enfim, avaliando a conjuntura, enfim. Eu queria que você fizesse um balanço de como você vê o MST agora em comparação ao início do MST, o que é que tem de diferente, o que é que se mantém igual, né? E essas considerações finais, a gente vai ter uma jornada das mulheres pela reforma agrária agora, né? Começo de março, a partir do dia 6, também quiser falar um pouco sobre isso, e já as suas considerações finais. Enfim. É isso aí, Cadu. Nós realizamos, né, agora recentemente o encontro da coordenação nacional, logo após, né, finalizamos os encontros estaduais e agora em janeiro celebramos 39 anos. Estamos aí rumo aos 40 anos do MST, né? Nós, do MST, Cadu, somos o único movimento social de massas de luta pela terra a completar 40 anos no Brasil e na América Latina. Somos herdeiros e nos reivindicamos herdeiros de tantas lutas, né? De Palmares, das ligas camponesas, enfim, de tantas lutas, né? De Sapete e Araju, mas, assim, para demonstrar isso, para dizer que, assim, o quanto as nossas elites, historicamente, né? Foram perversas com aqueles que se organizaram e aqueles que lutaram, em especial no campo, né, em torno aí da luta pela terra. Então, nós estamos caminhando aí para os 40 anos, né, reafirmando a necessidade de construção da reforma agrária popular, né, porque e a reforma agrária popular é justamente, talvez, a grande mudança de compreensão de paradigma da luta pela terra e da questão agrária brasileira, né? Nos anos 2000, em torno de 2010, aí, nós chegamos à avaliação que, pelo nível de desenvolvimento, né, do capital no campo, a tal chamada reforma agrária clássica, ela nos fazia mais necessária, não como uma necessidade do capital para o seu desenvolvimento. Então, nós precisávamos reajustar o nosso programa agrário, né? E para isso nós construímos aí, né, essa formulação coletiva que nós denominamos de reforma agrária popular, que tem como três principais pilares a produção de alimentos saudáveis, as relações, né, outras e novas relações com o meio ambiente, com os bens comuns, e a compreensão de que a reforma agrária popular ela pode contribuir para resolver problemas estruturais da sociedade. A fome, o déficit habitacional, o amontoado de gente, o câncer, né? Enfim, então, acho que essa é a grande mudança, e no caminhar desses 40 anos, nós estamos construindo aí, né, o fortalecimento da produção de alimento saudável, nessa perspectiva de construção, reconstrução do Brasil, né? Então, nesse sentido, talvez eu faria aqui uma síntese de que nós temos alguns desafios. O primeiro é esse, produzir alimento saudável. Nós temos o desafio de defender esse governo é nosso, né? Derrotar o Bolsonaro
o desafio de enfrentar o fascismo, porque nós derrotamos o Bolsonaro nas urnas, mas o fascismo, né, e toda essa consequência do que foram esses governos, esse estímulo, né, ao ódio, ele precisa ser destruído, precisa ser enfrentado, né, e seguir aí construindo a reforma agrária popular, assentando as famílias, fortalecendo a unidade do campo e da cidade, para que, de fato, a gente possa reconstruir o Brasil, né? Mas reconstruir um Brasil com o mínimo de estabilidade, né? Que a gente não tenha mais daqui 4 anos novamente viver esse dilema de ter o risco de voltar, da extrema-direita voltar e destruir tudo novamente, né? Então, vamos estar caminhando, queremos o ano que vem 2024, realizarmos o nosso 7º Congresso Nacional. Queremos juntar aí pelo menos de 20 a 25 mil militantes acampados, assentados do MST, né, para celebrar esses 40 anos, mas, sobretudo, reafirmando esse compromisso aí de luta e de organização com a sociedade brasileira. Né? Acho que esse é o intento dos 40 anos, reafirmar isso. Né? E vamos estar realizando várias atividades, Cadu, ao decorrer disso, né, desde feiras, a Feira da Reforma Agrária já está no marco dos 40 anos, mas vamos também estar realizando audiências públicas. O deputado Ronaldo Medeiros já propôs fazer uma assembleia, uma audiência pública na Assembleia, né, para a gente discutir a contribuição do MST. No caso, em Alagoas, né, de 37 anos o MST, 40 anos no Brasil e 37 em Alagoas, mas vamos estar realizando uma série de atividades. Mas, dentro desses desafios, nós temos a compreensão que, ao mesmo tempo que nós precisamos defender este governo que é nosso, nós vamos precisar de muita organização e luta. O MST não vai deixar de fazer luta, né? Porque a luta é o que nos trouxe até aqui e, sem sombra de dúvida, é o caminho, não só para o MST, mas para toda a sociedade. A organização e a luta para que a gente possa, porque apesar de a gente também ter ganho o governo, nós continuamos com um Congresso extremamente conservador, um Congresso que é representante das elites, é representante do fascismo, representante do agronegócio. Então, seguiremos fazendo lutas, né? Como isso é algo que está no nosso DNA, é algo que nos trouxe até aqui, né? Então, se nos trouxe até aqui, tem muito de acerto, né? Para que a gente possa fortalecer a realização da reforma agrária, mas também a construção de um Brasil, né, mais justo, de um Brasil de fato onde o povo, né, possa. Os ares já são outros. Na rua nós temos comentado isso, né? Temos muitas tarefas, mas os ares são outros, né? As pessoas poderem se posicionar, as pessoas poderem, né, assim, dizer quem é, né? Isso já é muito importante. Mas as conquistas necessárias para melhoria na qualidade de vida e condições de vida do povo passa necessariamente pela organização e pela luta. Então, o rumo aos 40 anos será de muita celebração, de muita festividade, mas também de reafirmação da luta. E para isso, abriremos, né, o ano de 2023 aí com a Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, né, que traz aí a nível nacional o tema, né, o agronegócio, que é a fome, né, o agronegócio produz produz a fome, produz a violência, e as mulheres sem terra seguem em resistência. Então, vamos fazer uma bela jornada para poder pautar aí, né, políticas públicas, questões temáticas relacionadas à mulher, que perpassa também a pauta mais geral, né? A violência, ela é física, ela é emocional, ela é psicológica, mas a violência também é do Estado, quando despeja, quando não assenta, quando não garante as condições para que as mulheres camponesas possam viver no campo, produzindo aí o alimento saudável. Então, acho que é isso, Cadu, viu? Agradecer aqui para você, a você o espaço, né? Agradecer a quem está nos acompanhando aqui e também pedir, né, que, olha, acompanhe aí as redes do MST, né? Facebook, Instagram, enfim, Twitter, e segue aí acompanhando, vai ter muita coisa, muita luta, mas muita coisa boa também acontecendo aí durante esse ano e no próximo período. Então, um Eu forte vou linkar, abraço e agradecer. eu vou linkar os perfis do MST na descrição aqui do vídeo. E eu quero agradecer Ótimo. a você, Débora, mais uma vez, né, a participação. Espero que a gente possa, em outros momentos, bater outros papos como esse sobre a questão agrária no Brasil, porque enquanto o latifúndio predominar a parte da superestrutura, né, da sociedade brasileira, o MST e outros movimentos de luta pela terra serão essenciais, né, para não só para a questão agrária em si, mas para a democracia de fato no Brasil, né? Não tem como a gente pensar a democracia no Brasil enquanto quase pouquíssimas pessoas terem terras do tamanho de países, estados, enfim, para não fazer nada, né, com a terra, né, para brincar de passar fim de semana muitas vezes. Então, Especulação, isso mesmo. isso é exatamente.
né? Inclusive aqui em Maceió, dentro da área urbana, tem sítios, chácaras, que o Estatuto da cidade diz que é para cobrar IPTU, mas o judiciário não permite, alegando que é zona rural, que é imóvel rural. Zona rural não, que é imóvel rural. Aí paga o imposto territorial rural, que é bem menor do que o IPTU. Sim. Assim, é uma coisa, enfim, isso fica até para outro tema, outro dia. Débora, Outro mais uma debate. vez, muito obrigado, viu? Obrigada, viu? Abração. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Reforço o pedido, caso você possa e queira, de sua contribuição clicando no botão valeu. Peço também para que você acesse meu blog de texto, que é esse que está aparecendo aqui embaixo da tela. Lembrando, e peço seu compartilhamento do seu vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, Telegram, se você tiver. Lembrando que você pode discordar de tudo que foi dito aqui nessa conversa com a Débora. Mas só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Obrigado.